Bom, aí a casa encheu e elas começaram a frequentar. No início elas tiveram um pouquinho de dificuldade, porque a casa era gratuita, né? E elas não se conformavam, uma casa tão bonita, tão bem decorada, e então elas começavam, mas eu não posso pagar um pouquinho? Não, isso aqui é da prefeitura, não pode. Não, mas pelo menos o lanchinho. Não, não pode. Bom, ai, mas depois elas se acostumaram com a história. E assim foi. E, para dizer sinceramente, foi um sucesso. Eu sei que 2 anos depois, nós já tínhamos aberto 6 casas de idosos, convivência e lazer para idosos. Duas em Botafogo, uma na Tijuca, uma em São Conrado, a Dercy Gonçalves em Copacabana e uma, eu falei Tijuca, né? Tijuca, São Conrado, Copacabana, duas em Botafogo, e uma na Gávea, que é Maridê. A da Gávea existe até hoje, né? E, bom, mas aí, gente, foi só prazer. Só uma coisa, um projeto que dava maior para eu dizer assim, gente, eu sou uma graciada de Deus, porque eu saía de manhã com uma alegria de viver, porque eu recebia elas na porta, elas conversavam, e eu percebia que elas chegavam muito acabadas, muito deprimidas, de bengala, e assim, um mês depois elas esqueciam a bengala lá, aí telefonavam, olha só, deixei minha bengala aí. Elas mudavam da água para o vinho, sabe? Só a convivência delas na casa, né? A produção, elas produziam mil coisas. Então eu fazia assim, de tarde, elas faziam várias atividades de oficinas, de escrita, de leitura, de contadores de história. Tem vários contadores de história que ganham dinheiro hoje, contadoras que trabalham contando história, que se formaram lá nas casas. E aí a gente fazia de bordado, de bijuteria, várias oficinas. E de noite, assim, ao cair da tarde, eu fazia sempre um show musical. E eu levava cantores, convidava cantores e tudo. Um dia eu fazia um show, outro dia eu fazia uma dança de salão para eles, outro dia eu fazia um bingo. Eram atividades mais sociais. Olha, foi uma coisa linda. Eu vim fazer esse depoimento, eu vim contar essa história para dizer que realmente o que salva, o que realmente dá a longevidade, um dos fatores mais importantes para que você chegue a uma idade avançada, com saúde, né? É a convivência, a troca. Então, eu fazendo uma comparação agora essa situação da pandemia, eu tenho várias amigas minhas que praticamente foram taxadas de que estavam com Alzheimer, porque ficaram esquecidas, ficaram perdidas e tudo. E aí, quando a gente botava uma cuidadora para ficar com ela, uma pessoa para passear com ela, para conversar com ela, elas melhoravam, né? Quer dizer, como a convivência, a troca é importante na vida do idoso. E eu fiquei, foi uma atividade, essas casas de convivência tiveram assim uma importância muito grande na vida dos idosos desses bairros que elas foram abertas, né? E elas têm depoimentos lindos, elas fizeram livros, elas escreveram livros, umas se tornaram escritoras, porque eu levava muitas atividades culturais, assim, para elas também, né? De oficinas de escrita, de poesia. E elas fizeram muito, elas produziram muito. Umas se tornaram cantoras, porque eu tinha um violonista que ele ia uma vez por semana, fiz um coral. Cada casa eu fazia algumas atividades, umas diferentes das outras, né? Aí elas, aqui na casa de Botafogo, tinha um rapaz que tocava violão muito bem, acompanhava qualquer pessoa. E elas levavam um caderno de letras de música e cantavam com ele acompanhava. Mas muitas se tornaram cantores, gravaram, porque ele tinha uma gravadora assim, uma gravadora em casa, né? Elas gravavam. Olha, elas tiveram elas encontram comigo hoje, porque hoje eu moro aqui em Botafogo também,
e elas encontram às vezes comigo na rua, elas disseram que realmente foram os anos mais felizes da vida dela. Foram os dois, não chegaram a 8 anos não, porque eu já peguei no meio do segundo ano, do primeiro ano do mandato do César Maia. Então, foram 2 anos, mais 6 anos essas casas, eu fiquei à frente das casas. Aí, quando o Eduardo Paes chegou, ele mudou, eu não fiquei, né, claro, porque que eu tinha sido convidada pelo governo anterior, e ele mudou um pouco, ele mudou o perfil das casas, ele fez uma outra conversa, porque aí já não era mais a minha ideia, né? Ele transformou a minha ideia em outra coisa. E não sei se ele achou melhor. Mas, de qualquer maneira, esse tempo que elas viveram lá, eu acho que a gente tinha que pensar assim, num projeto maior para o Rio de Janeiro, essa questão dessas casas voltarem, né? Essas casas de convivência e lazer. Hoje em dia, isso aí, assim, nos países mais adiantados, existem comunidades de idosos, né? Pessoas que se juntam e vão morar juntas, assim, numa comunidade, né? E fazem, assim, umas casinhas separadas, mas no mesmo lugar. Existem as comunidades agrícolas, são pessoas que elas se juntam, já idosas, já aposentadas, se juntam e plantam horta e vivem e plantam para comer e elas se autossustentam. Então a gente isso, acho que é um projeto que se eu pudesse contribuir com essas ideias, quer dizer, eu estou contando uma história de amor, porque eu acho que houve um retorno muito grande para mim, né, desse trabalho, que eu não só dava assim, carinho, atenção, tudo para eles, mas eles também me davam, né? Porque eu também era idosa. E eu fiquei muito feliz enquanto fiquei à frente desse trabalho. Então, eu tô relembrando essa história, porque quem sabe que mais para frente alguém escuta essa historinha, esse depoimento, e desperta uma luz na pessoa querendo retomar esse projeto, porque esse projeto, inclusive, valoriza também os cuidadores de idosos, porque nessas casas a gente tinha cuidadores de idosos que participavam com os idosos dessas atividades, mas eles estavam ali como apoio, né? Qualquer coisa que eles sentiam ou qualquer coisa, elas estavam ali para apoiar. Às vezes levavam até em casa, porque elas tinham dificuldade na hora de sair, ou então elas telefonavam, olha, pede para fulana vir me buscar. Aí a cuidadora ia buscar, assim, porque todo mundo morava relativamente perto. Então, essa história, para mim, é realmente uma história de amor. Quem imaginava que aos 60 anos eu ia receber esse presente que foi ficar à frente de um projeto desse? Então, o que eu posso dizer nesse momento? É que esse projeto vem só assim, confirmar, né, que agora fazendo uma avaliação desse tempo que nós ficamos 1 ano e 4 meses em casa, sem troca, sem ninguém para poder conviver, houve uma perda muito grande. Eu sei porque agora eu tenho 76 e eu perdi muita coisa. Eu fiquei uma pessoa desinteressante, eu fiquei esquecida, eu fiquei mal-humorada, eu fiquei angustiada, né? E eu fiquei assim muito mal, porque por mais que eu tenha muitos netos, filhos e tudo, eles não vinham aqui com medo de me passar Covid, né? Eu também não deixava eu sair para não pegar. Então eu fiquei aqui sozinha, não podia ter empregado, não podia ter nada, não tinha com quem conversar. Aí eu fiz cursos online, né? Fiz curso de escrita, fiz curso de poesia, aí fiquei vendo umas lives de leitura, porque eu gosto dessa. Eu esqueci de dizer que eu sou escritora também, eu tenho 2 livros publicados. E
Eu gosto muito dessa área de leitura. Escrever é uma atividade ótima para pessoas idosas, né? Para você se sentir entusiasmado. Porque essas casas, elas melhoravam muito a autoestima do idoso, né? Elas se achavam o máximo, elas se pintavam para ir, se arrumavam, elas retomaram a vida, né? Porque elas iam para casa e elas sabiam que iam encontrar com amigas e tudo, então elas renovavam toda essa esse prazer de viver, né? E aí elas ficavam bonitas, se pintavam, se maquiavam, compravam roupa nova, ou então botavam um vestido mais bonito. Enfim, quem assistiu sabe a importância dessas casas na vida do idoso, sabe? E elas ficaram muito saudáveis nesse tempo todo, 6 anos que eu passei à frente dessas casas, nós só tivemos uma perda de um idoso. Mas ela, quando começou a frequentar, ela já estava doente. Mas eles ficaram com uma saúde de ferro, porque não tinham tempo nem de pensar em doença, né? E as poucas doenças que eles traziam, em 2 meses eles esqueciam, né? Porque era tanta programação, tanta coisa que eles esqueciam. Então é isso que eu tinha para contar. Eu acho que é uma história muito interessante e Deus queira que os governos fiquem atentos para que, primeiro, regulamentar essa profissão de cuidador de idosos, que é uma profissão muito bonita e essencial, né, para o idoso. O cuidador de idosos porque justamente é uma pessoa que vai trocar, que vai conviver, que vai conversar, que vai, né, vai dar um sentido na vida do idoso e vai dar uma dinâmica nessa vida. Então, regulamentar essa profissão e abrir espaços para os idosos conviverem, né, que isso é muito importante. Então, é isso que eu tinha para contar, uma história de amor muito bonita. Obrigada, um beijo para vocês todas e todos.